A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aguardando aí os irmãos entrarem para poder iniciarmos nossa lição número 6. Enquanto isso, vamos adorando a Deus com esse louvor. Você que pode ir compartilhando, amém? Te agradecemos desde já pela tua presença. E vamos aguardar um pouquinho mais, pelo menos mais um minuto, para que nós possamos dar início a mais um estudo. Aleluia. Nós somos a igreja de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém? Dá início a mais uma lição do nosso estudo que estamos falando nessas semanas sobre as bem-aventuranças. E hoje, como ficou tratado, nós estaremos falando sobre a lição, sobre o bem-aventurado, os puros de coração. A referência é Mateus, capítulo de número 5, verso de número 8. Eu quero já desde o início pedir perdão aos irmãos pela minha voz. Eu me encontro meio gripado. Peço as orações dos irmãos. Tenho ficado com a garganta um pouco arranhando, mas Deus tem dado vitória, amém? Deus nos proteja e nos dê força para dar continuidade nessa obra. Eu creio que muita coisa tem para acontecer, não somente na nossa vida, como no nosso ministério. Eu vou começar orando, irmãos, orar a Deus, pedindo a Deus obrigado por mais uma oportunidade, e logo em seguida estaremos dando início à nossa lição na íntegra, amém? Você que pode estar compartilhando essa live, compartilhando essa informação com os seus amigos, nós já somos gratos pela tua vida. Oremos. Pai soberano e eterno, Deus amado e bendito, nós te louvamos da beleza da tua santidade, te agradecemos por mais uma noite na tua presença, por mais um dia, Deus querido, que o Senhor nos proporcionaste a estarmos aqui, ó Deus querido, nas redes sociais, falando da tua palavra, falando do teu amor, pregando, Deus querido, as boas novas do teu evangelho de salvação. E nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai, ser com aqueles que me ouvem, ser com aqueles, ó Deus querido, que nos assistem, ser com aqueles, ó Deus querido, que têm orado, intercedido pelas nossas famílias, pela nossa vida. Senhor, nos ajude a dar término, ó Deus querido, nesse projeto, Deus querido, de estudo bíblico da tua palavra. Ser conosco, Deus querido, abençoa grandiosamente, ricamente aos ouvintes. Deus, repreenda o mal, Senhor.
nós temos vivido dias cada vez piores. Ó Pai, nós te pedimos o nome de Jesus, nos fortaleça, dê ânimo, Deus querido, a teu povo, dê ânimo à tua igreja, renova, Deus querido, a força do caído, renova, Deus querido, no nome de Jesus, a força espiritual. Pai, há muitas almas que estão se perdendo, muitas pessoas que estão descendo à sepultura. Ah, Deus querido, as notícias elas não são das melhores, mas nós cremos no teu poder, nós cremos, ó Pai, na tua infinita misericórdia. Nós pedimos a ti, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente, toma os maqueiros, toma os enfermeiros, ó Deus querido e santo, toma, Pai, os médicos, toma, Deus querido e santo, no nome de Jesus, os bombeiros, toma, Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que têm se doado, ó Pai querido, para salvar a vida daqueles que estão em necessidade, ó Deus. Toma aqueles que estão infectados, ó Pai, com esse vírus, ó Pai, abençoa a cura. Eu creio, Deus querido, na cura, e creio, Senhor, que o Senhor ainda possa fazer algo muito maior na vida daqueles, ó Deus querido, que se encontram acometidos com essa doença. Nos proteja, proteja os nossos, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição. Que nessa noite está incluído no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Eu quero te convidar, você que pode, a estar fazendo essa leitura comigo. Mateus capítulo de número 5, verso de número 8. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é de costume nós fazermos, na lição de ontem, nós tratamos sobre misericórdia. Falamos a respeito da misericórdia, o quanto que o crente ele tem que ser misericordioso. Nós entendemos, irmãos, que essa bem-aventurança ela sai da questão do relacionamento entre somente o homem e Deus, e agora ele passa também a ter nessa bem-aventurança um relacionamento entre o homem e o seu próximo. Porque a misericórdia nada mais é do que você se condoer, se colocar no lugar daquele que está em necessidade. Só para você entender, não é a lição de hoje, mas eu sempre tento trazer uma mensagem introdutória do que nós falamos no anterior, para te poder dar link naquilo que nós iremos falar hoje. Então, o que nós frisamos bastante ontem foi a respeito da misericórdia para com aqueles que estão necessitados, e que isso não é algo natural, isso não é algo que uma pessoa faça de modo natural, isso é coisa que vem do próprio Espírito Santo, é o que vem de Deus. Nós precisamos estar em Deus para praticar essas obras de misericórdia. Citamos ali a passagem que vai falar da parábola do samaritano, que o levita e o sacerdote, eles até passam de largo para aquele que estava em necessidade, por mais que eles tinham, naquele momento, a obrigatoriedade de executar misericórdia sobre aquela vida, por eles serem homens que estavam incumbidos na sua própria profissão, ou na sua própria maneira de se viver e de estar, porque um levita, ele trata automaticamente da situação dos necessitados, e também o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele também tem essa obrigatoriedade de zelar pela vida do próximo. Porém, nós percebemos que eles passam de lado. E Jesus coloca uma pessoa nessa parábola, que é o samaritano. O samaritano, ele é uma pessoa que era odiada naquela época pelos judeus, porque existia uma rincha antiga entre um e outro. E Jesus coloca esse samaritano como aquele que pratica uma boa ação para com aquele necessitado. E a primeira coisa que esse samaritano ele faz é se aproximar de quem estava caído.
E o momento de misericórdia que nós mais sentimos de dificuldade, em percepção aquilo que acontece nos dias atuais, é que as pessoas elas não se aproximam de quem está em necessidade. Por exemplo, para a gente poder resumir essa parte da lição, para dar link para hoje, na nossa próxima lição. Quando a pessoa ela ver ali à frente de um banco, ou deitado em uma rua, um mendigo, um necessitado, e ela tem ali o seu iPhone no bolso, ela tem uma correntilha de ouro no seu pescoço, ela está com dinheiro que foi sacado para pagar uma conta, a primeira coisa que tem é que ela não pode se aproximar do necessitado, porque aquele necessitado vai roubá-la. Essa é a primeira ideia, porque o bem material, eu tenho uma frase que eu não utilizei ontem e relembro nesse momento, é que eu falo que as coisas elas são para ser usadas e as pessoas para serem amadas, mas nós invertemos essa situação e estamos usando pessoas e amando coisas, quando na verdade deveríamos estar sempre dando a prioridade para pessoas e não para coisas. Então falamos muito disso ontem. Se você não conseguiu acompanhar e quer acompanhar, você tem através da minha página no YouTube, do meu canal no YouTube, você tem lá Pastor Roger Feitosa e você pode acompanhar essa nossa lição que foi falado ontem. Sendo assim, dando continuidade, vamos tratar a paz do Senhor Jesus, missionária Beatriz. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, missionária Joelma, todos que estão nos acompanhando até esse momento. Vamos tratar da bem-aventurança que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, ao qual nós já fizemos a leitura e estaremos agora dando continuidade na explanação. Introdução dessa lição, é bem interessante tratar a essência que essa bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. É muito interessante que Jesus ele não vai jogando palavras fora no Sermão do Monte, porque ele tinha um propósito. Então você me pergunta, e até mesmo estava lendo alguns livros, alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que é surpreendente essa frase, bem-aventurados puros de coração, porque eles hão de ver o que eles verão a Deus, ser colocada literalmente entre o meio de uma situação e outra. Ela poderia ser como um ponto inicial, porque todos aqueles que querem ser bem-aventurados ou são bem-aventurados, o seu propósito final é de ver a Deus. E Jesus ele coloca justamente no meio essa bem-aventurança, bem no meio ali do seu sermão, entre as bem-aventuranças, e ele fala que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E só aqueles que têm um reconhecimento total da sua carência, da sua necessidade, da sua miserabilidade, que possa citar até aqui, até mesmo, o que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? E nós podemos dizer a mesma forma, só que encontra essa necessidade, que encontra que verdadeiramente ele seja pobre de espírito, que chora pelos seus pecados em arrependimento, podem ser cheios de Deus e mansos diante do Senhor. Então, para que nós possamos entender, a gente tem que ter noção de que tudo aquilo que está nas bem-aventuranças está na contramão daquilo que o mundo ensina. Jamais o mundo vai ensinar que bem-aventurado é quem chora, que bem-aventurado é quem tem fome, quem tem sede, quem é misericordioso. Jamais. O mundo ele sempre vai te colocar numa situação que você seja superior. Mas a Jesus ele vem dizendo o seguinte: é necessário que você seja pobre de espírito. Aqui, nesse momento, não é uma pobreza que você coloca como aquele que é o mais ruim ou pior. Não, é a pobreza de necessidade.
Porque quem é pobre de espírito necessita de Jesus para ser suficientemente alimentado e sustentado. Então vamos interpretar esse texto a partir de 3 expressões: coração, pureza e verão a Deus, tá? Para que nós possamos entender um pouco melhor essa bem-aventurança. Onde a pureza deve ser cultivada, ou seja, aonde ela deve ser brotada, nascida, aonde ela deve ser tratada, essa pureza. Qual é o sentido bíblico de coração? A gente precisa entender muito bem esse sentido. O coração na Bíblia é tido como o centro da personalidade. Não indica somente sede e afeto, e as emoções e afeto. Nas escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Ou seja, essa pureza, ela não pode ser somente algo, somente um certo momento. Não, ela tem que viver em tudo. Ela tem que não só no coração, mas nos pensamentos, nas emoções, na motivação, no desejo, na vontade. Nós devemos ser puros, não somente em uma situação, mas em toda a plenitude da nossa vida. Essa pureza, ela tem que ser tratada não somente em algumas ou certas ocasiões, mas numa completude, na plenitude da vivência do Evangelho. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Eu quero ler um versículo com você que está escrito em Mateus capítulo 15, 19. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então é um erro pensar que o mal está somente no meio ambiente. Ah não, eu só peco se eu estiver num ambiente tal. Né? Tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Ah, fulano está num ambiente tal, vai pecar ou vai cair. Não, irmãos, a questão não é somente o local. Quer ver uma situação muito clara? Adão, quando ele peca no melhor ambiente possível. Ele estava no paraíso. Adão, ele peca no ambiente mais favorável para não pecar, se assim nós podemos dizer. Então o local em si, o ambiente, ele não difere muita coisa. Difere mais o que está no seu pensamento, no seu coração, na sua vontade. Isso pesa mais do que o ambiente. Eu já contei uma vez, e eu vou repetir aqui, que uma certa feita eu preguei numa consagração e até estava com a minha mãe. Quando saí da consagração, a minha mãe foi orar por uma pessoa e eu encontrei um grupo de amigos que estavam sentados no bar. Amigos de verdade. E eu sentei ali naquele bar, bebi um refrigerante e eles estavam bebendo a cerveja que eles bebiam e conversando ali com aqueles meus amigos. Uma pessoa que tinha me visto pegar, quando ela me viu sem gravata, sem terno, e ali conversando com aquelas pessoas, na mente dela, ela automaticamente falou assim: meu Deus, é esse menino que tinha acabado de pregar e já se desviou. Sendo que ela olha pelo olhar lógico daquele momento e esquece que ali eu estava aplicando algo que muitas pessoas não aplicam, que é o amor ao próximo, que é literalmente ser misericordioso com aqueles que estão necessitados. Muitas das vezes não é somente você levar uma palavra ou tudo mais, a sua presença, ela vale mais do que tudo aquilo que você prega ou executa. Se você não vive, de nada adianta. Então o local para aquela pessoa, quando me vê sentada ali ao bar, ela entende o seguinte: ele está num local que é inapropriado
para o crente. Ele vai cair, sendo que Deus ele não me permite cair, e não me permitiu cair nesse momento, porque a situação, o local, ele não gera em você a sua queda, a não ser se você já estiver com a sua queda maquinada. Se você foi para aquele local desejoso de fazer aquilo, não tem jeito. Não vai ser somente no bar. Pode ser muitas das vezes no escondido da sua casa. Que talvez seja um lugar que todo mundo fala, mas todo mundo está vendo. Então, o que eu quero dizer é que a maioria das dificuldades, ela nasce não naquilo que é visível, mas sim dentro. Não naquilo que é externo, mas sim que é interno. Olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9, ainda falando de coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? De tudo que nós devemos guardar, a Bíblia manda que principalmente devemos guardar o nosso coração. Por quê, Rocha? Porque dele procede as saídas de bênção, de maldição, de vida ou de morte. Nós precisamos entender, irmãos, que a gente não pode, a gente tem que ter um coração puro, limpo. Mas como assim, Roger? A sua motivação, o seu pensamento, os seus desejos, eles têm que ser controlados. Eu vou usar mais uma vez a palavra controle nessas lives. Ela tem que ser controlada, não mais pelo seu desejo carnal, o seu desejo abrupto de fazer aquilo somente que lhe agrada. Mas você precisa ter o seu coração agora controlado pelo Espírito Santo para que você possa fazer a vontade não mais a sua, mas sim a vontade de Deus, e poder dizer e gritar, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque essa pureza, ela deve ser principalmente no coração. Porque a pureza exterior, aquilo que você vê, ela pode ser apenas uma aparência. Só pode ser uma aparência, ou seja, existem muitas pessoas que vestem uma roupa, uma aparência de boa, de pura, de limpa. E é muito interessante que a Bíblia, ela vai dizer que você não reconhece a árvore pelas suas folhas, mas sim que você reconhece a árvore pelos seus frutos. Não é pelas suas folhas, mas sim pelos seus frutos. O homem, ele só consegue enxergar isso aqui, ó. Mas Deus, ele penetra nas maiores profundezas do homem. Deus é quem te conhece por dentro. Não somente esquadrinha o teu coração como a tua mente. Ele sabe aquilo que você pensa, deseja, e ele tem conhecimento para fazer com que você não finja, porque muitas das vezes, irmão, nós vivemos uma hipocrisia, é uma falsidade, monta-se uma situação, ou se veste de uma maneira, e acha que já era alguma coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a obra, ela tem que iniciar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então nós precisamos entender que não pode ter apenas essa aparência de que faz coisas boas, essa aparência de sou puro de coração, não. Nós precisamos verdadeiramente externizar aquilo que está dentro, interno. Deus, ele não vê a aparência, mas ele olha para o seu coração. Jesus, ele condena a hipocrisia
dos fariseus, que mantinha uma santidade exacerbada, exterior. Eles faziam de uma forma tão dura que nem eles conseguiam levar o peso, mas eles colocavam e imputavam na vida de outro aquele peso e queria que a pessoa exercesse. Vamos ler ainda Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o que Jesus diz. Mateus 5, 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Uma outra palavra que você deve ouvir muito, ou se não você vai ouvir agora, que Jesus ele coloca os fariseus como sepulcro caiado. Lá em Mateus, capítulo 23, 2 versículos 25 e 27. Olha o que Jesus vai falar para os fariseus, que se aparentavam ser puros de coração, mas que por dentro estava fedendo de pecado, que por dentro estava morto, até parecia estar vivo por fora, mas dentro estava podre, precisava ser limpo. Olha o que Jesus diz, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha o 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Resumindo, trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a palavra hipócrita, ela vem daquele que pratica a arte de ser um personagem. É um camarada que é um personagem. O hipócrita, ele vai ser como se fosse um personagem de teatro. Ele vive um personagem. Isso é um hipócrita. Ele não vive a vida que na verdade ele tem. Ele vive uma vida que ele criou de um personagem entre uma outra situação, não sei qual, mas criou um personagem. Nós temos visto muita gente criando-se personagem, vivendo um personagem, quando na verdade deveria estar vivendo aquilo que Deus o chamou para ser. Talvez está sendo duro, irmãos, eu sei que é duro ouvir a verdade, mas eu também estou sendo moldado e tratado em cima dessas lições. Então o hipócrita, ele é aquele que fala, tá bonito por fora, mostra uma coisa que na verdade ele não é. Então o hipócrita é um personagem, ele vive uma vida que não é verdade, é mentira. Ele vive uma hipocrisia. Os sacerdotes, os escribas e fariseus daquela época de Jesus, assim faziam. Eles falavam, eles oravam, eles tinham uma roupa bonita, eles até pareciam ser santos, da maneira de ser parado, de ser muito bons mesmo naquilo que faziam. Porém, Jesus, e não eu, vai dizer que eles eram como um sepulcro caiado. Já passou no cemitério e viu aquele sepulcro bem trabalhado, aquela bem ornamentado, bem feito, bonito ali por fora, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é só por fora que é aquela boniteza toda. Se você abrir o sepulcro, o que você vai ver é morte, é cheiro ruim, carne apodrecida, ossos, fedor. Era isso que Jesus estava dizendo. Estavam querendo mostrar uma coisa, mas que por dentro era outra. Então,
A nossa pureza, ela não pode ser somente no exterior, ela tem que vir de dentro para fora. Eu tenho que exteriorizar aquilo que está dentro de mim. Amém, irmãos? Então, é por isso que a pureza ela tem que iniciar no coração, porque é ali que é o cerne do sentimento, da vontade. Quer ver um outro exemplo que eu vou te dar agora, bíblico? Olha como o coração, o centro da sua vontade, é importante você analisar, porque a Bíblia vai dizer que o primeiro homicídio ele acontece porque Caim ele tinha um coração mau. Nós já citamos aqui, já falamos, que o problema de Caim não era com Abel, o problema de Caim era com Deus. Mas como ele não podia matar Deus, ele mata aquele que está mais próximo de Deus, que é Abel. Deus ele pede que fosse ofertado pelos dois alguma coisa a ele. E eles vão levar a sua oferta até Deus. Tem muita gente achando que pelo fato de ter algum dízimo maior, cantar bem, pregar bem, que isso somente já é a aprovação da parte de Deus para tudo aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, no nome de Jesus: talento todo mundo tem. Deus dotou todos os seres humanos de talento. Agora, o que nós precisamos entender é se eu tenho utilizado esse talento. E aí, mais uma vez, a gente vai falar de exteriorizar aquilo que está dentro de nós e não de viver uma vida hipócrita, porque o Roger, ele não sabe qual é o tipo de oferta que você está ofertando, mas Deus, aquele que está recebendo, ele conhece o teu interior e ele sabe o desejo do seu coração. Então Caim apresenta a Deus uma oferta e Abel também. Sendo que antes de Deus olhar para a oferta, Deus ele olha sempre para o ofertante. Roger, que isso, Roger? Antes de Deus olhar para a sua oferta, pode ser 10 milhões de reais. Deus não precisa de dinheiro. Ele está olhando primeiro para o ofertante. Quem é essa pessoa que está ofertando? Como ele está espiritualmente analisando Deus, não sou eu. E Deus ele bate de cima para baixo, ele faz um scanner da sua vida em todas as áreas e situações. E aí vamos dizer que ele percebe na vida do ofertante Roger falta de perdão. Sabe o que Deus diz? A tua oferta pode ser a maior e a melhor de hoje, mas se você não se consertar com o seu irmão, eu não receberei a sua oferta. Conserta-se primeiro com o seu irmão e depois vem ofertar. Então não adianta querer exteriorizar ou demonstrar uma falsa pureza, porque Deus ele conhece o seu interior. Amém, irmãos? Roger, duro é o sermão, mas é o que vai te levar para o céu. É o que vai te levar para o céu. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando para você, irmão, ai, Jesus vai abrir uma porta de emprego para você. Isso eu já sei, mas a Bíblia diz: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então cumpra primeiro com o dever com Deus, para que depois as coisas sejam acrescentadas a ti, irmãos. Eu não tenho problema de ficar com uma pessoa nessa live ou com nenhuma. Não tem problema nenhum. Eu continuarei ministrando essa mesma mensagem, que é o que tem me feito alcançar melhoras em minha vida espiritual. E eu creio que há também de fazer na sua vida. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. Porque o coração é o lugar da morada de Deus. Amém? Se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos, assim simulando. Deus habita com o abatido e contrito de coração. O coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Efésios
capítulo 3, verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, Deus, Ele quer verdadeiramente habitar no seu coração. Lembrando, coração não somente como um órgão. Deus, Ele não quer o coração de um homem, não é isso. Deus, Ele quer o controle de tudo, da sua vontade, do seu querer, das suas determinações. Ele quer controlar, é por isso que Ele quer o coração, porque é o centro da sua vontade. Roger, como eu sei que eu tenho um coração puro? Sinais de um coração puro. Um coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Irmãos, é muito interessante a gente entender que quando nós fazemos alguma coisa, o ser humano, o mundo vai dizer, vai ensinar que nós sempre vamos ganhar vantagem em alguma coisa. Quer ver? O nosso desejo de ajuda, abre aspas, é sempre com vontade de se receber alguma coisa em troca. Ontem, falando aqui sobre misericórdia, eu citei uma coisa que muito se pouco se vê, eu quase nunca ouvi. Normalmente, quando você faz um churrasco, um banquete na sua casa, um aniversário de alguém, você convida quem? Os mais próximos. É óbvio. Você convida normalmente e até faz menção atualmente quem foi aquele que me convidou para o último aniversário de 15 anos. Esse não pode faltar na lista do aniversário de 15 anos da minha filha. É mais ou menos assim que nós fazemos. O mundo rege assim. Sendo que Jesus, ele diz que banquetear-se com aquele que te dá banquete, isso é mole, isso todo mundo faz. Mas banquetear-se com aquele que não tem nada a te dar em troca, é isso que é o difícil. Vou explicar. Vamos dizer que em vez dos aniversários de 15 anos você convidar todas as pessoas que te chamaram para uma festa, você vai ali na Cracolândia e convide todos aqueles que estão na Cracolândia para usufruir do banquete do aniversário de 15 anos da tua filha. Porque aqueles que estão em situação de rua, eles não têm condição nenhuma de fazer alguma coisa hoje para você em troca. E não sei nem se terão daqui a alguns anos. Então é muito legal quando nós praticamos a misericórdia, ou até mesmo temos a pureza de coração, para trocar com aqueles que nada têm que nos devolver. Quando eu abençoo o mendigo, quando eu faço caridade, quando eu faço caridade por amor para o necessitado, para um aflito, para um contrito. Então, quem tem um coração puro faz as coisas com integridade e sinceridade. Não faz para ganhar algum mérito. É disso que eu estou querendo dizer. No popular, não faz para aparecer. Não faz para ter nome. Faz para que as pessoas possam ser abençoadas. Não tem desejo nenhum em se vangloriar ou de ganhar algum mérito com aquilo que está sendo feito. Quando a pessoa é íntegra e serve a Deus com pureza, quando está orando, ela está orando com seu coração, a sua vontade. Assim como Ana ela fez. Quando seus lábios cantam, ela está adorando de coração ao Senhor. Ela não faz por mérito. Irmãos, eu não sei se você que está me ouvindo tem algum conhecimento de música. Não sei. Eu tenho pouco, não é muita coisa, não tenho pouco.
Mas eu já ouvi pessoas muito afinadas cantando, e não gerar em mim, Roger, nada de sinceridade, e ver pessoas completamente desafinadas serem sinceras em seu louvor e na sua adoração e me fazer pegar fogo por dentro. Porque quando eu faço com sinceridade, você pode até ser desafinado. E quando eu digo isso, eu não digo atualmente, quando eu sou evangélico, não. Eu digo de quando eu era lá do mundão mesmo, quando eu fazia as coisas horrendas. Pessoas que nunca cantaram nada e quando começaram a entoar louvores até mesmo da harpa cristã, me fizeram relembrar, rememorar o quanto Deus me amava. Mas, Roger, cantar desafinado, a importância não está na afinação, a importância está na integridade, na sinceridade desse coração que adora ou que louva ao Senhor. Quando você adora e louva ao Senhor, canta, ora, prega, na tua sinceridade e integridade de coração para com Deus, você alcança até o ímpio, como eu era e fui alcançado. Agora, quando você faz com soberba, com empáfia, como se você fosse o melhor cantor do mundo, as coisas não acontecem da maneira que você quer. Então, sinais de um coração puro é quando eu sirvo a Deus com integridade e sinceridade. Seja cantando, seja pregando, seja orando, eu sempre faço para louvor e exaltação do nosso Deus. Deus, Ele ama um coração quebrantado, mas não um coração dividido. Ele quer um coração aquebrantado, não um coração dividido. Que é isso, Rocha? O que é um coração dividido? Coração dividido é quando você não sabe para onde você quer ir. Você é crente num minuto, daqui a pouco não é crente, está com Deus, não está mais com Deus. Quer que jogue duas águas da mesma fonte, não tem como. Ou é salgado ou é doce. Ou é ruim, ou é boa, ou é amarga. Não tem meio termo, irmãos. Nós precisamos viver o Evangelho segundo Jesus Cristo deixou para nós. Um coração puro evita a aparência do mal. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Capítulo 5, 22 de 1 Tessalonicenses. Abstende-vos da aparência, de toda a aparência do mal. Quem tem o coração puro, afasta-se da aparência do mal. Quer ver uma coisa? Eu tenho um parente, que eu não vou falar o grau, senão as pessoas vão saber quem é, que ele é um pouco explosivo, vamos dizer assim, na maneira de falar. É mais ou menos eu, sendo, antes de ser moldado um pouquinho. E toda vez que a gente entra numa conversa, se você falar aquilo que ele não concorda, normalmente dá briga, normalmente dá confusão. Então eu, Roger, sabendo que ali pode ter confusão, o que eu faço? Eu me afasto. Eu sei que tem lugares que não são condizentes com a minha situação. Eu sei que se eu for, eu vou passar problemas e vou ter dificuldades de estar naquele local. Por quê? Porque eu sei que eu posso cair, literalmente. Eu vou beber, eu vou me prostituir. Então eu faço o quê? Eu corro. Eu fujo da aparência do mal. Quem tem um coração puro, ele não fica flertando com o pecado. Ele é aquele tipo de pessoa que, ninguém tá vendo. Para os jovens que estão namorando. Tem muito jovem que gosta de flertar com o pecado. Como assim, Roger? Vou explicar.
O camarada sabe que ele não tá quase aguentando ficar no claro com a namoradinha. Aí ele faz o quê? Convida ela para ir pro cinema. Por que ele convida ela para ir pro cinema? Primeiro ponto, o pai e a mãe não estão perto. Segundo ponto, cinema é escuro. Terceiro ponto, ele quer flertar com o pecado. Então, é uma pessoa que já está maquinando o mal para poder ativar aquilo que o pecado já está, ó, a tentação já está no sangue. E a poucos minutos ou horas, ele vai o quê? Pum, apertar e morrer. Por que quem peca só peca no escuro? Eu nunca vi o namoradinho que já está pegando fogo ficar na claridade. Vai para onde? Vai para onde o poste acabou a luz. Aonde ninguém está vendo. Coloque comprimidos na água do pai e da mãe para dormir. Irmãos, tudo isso são pessoas que estão flertando com o pecado. Quem tem o coração puro não flerta. Não vive na região do perigo. Não paquera a tentação. Foge do perigo como José correu, ó, da mulher de Potifar. Tem gente que fala assim, mas foi fácil para José. Fácil? José era um jovem, rapaz. Testosterona batendo até o teto. Ó, vivo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele, pela tua sinceridade e pureza de coração, para ele não pecar contra o seu Deus, ele corre da mulher de Potifar. É acusado daquilo que ele não faz, mas a consciência, o coração, a mente dele estava limpa. Ele não fazia nada, ele não tinha nada na consciência dele que o condenasse. Porque ele sabia que Deus também tinha o conhecimento de que ele estava imune, passou certinho, correu, não se largou à tentação. Mas tem gente que gosta de passar no meio do perigo. Tem gente que gosta de brincar com o pecado. Irmãos, o pecado, ele é letal. O pecado, ele mata. O puro de coração, ele foge do pecado porque ele respeita a Deus. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Então, muitas das vezes, eu sou puro de coração, mas estou flertando com o pecado, não fujo do pecado. E o que acontece? Aquele mesmo que fala não vive, e quando isso acontece, eu me torno uma pedra de tropeço para aqueles que me ouvem. Irmãos, o viver, ele tem que vir antes do falar. O viver, a vivência tem que vir antes do falar. Eu só ministro uma palavra nessa altura, ou nessa clareza, nesse estado, porque eu tenho vivido esse evangelho. Rosto é perfeito? Não, sou cheio de falha, pecador. Mas eu tenho tentado, pedindo ao Espírito Santo de Deus todos os dias, me livra, me liberta, me santifica, para que eu não caia em opróbrio aos olhos dos meus irmãos. Não é para louvor e glória do meu nome, não, é para louvor e glória do nome de Deus. Purifico meu coração, limpo meu coração, limpa minha alma, para que eu possa ser cada dia mais canal de bênção para os meus irmãos. Não, canal de maldição. Eu costumo dizer que aprendi isso com o bispo Márcio Lucas. O bispo Márcio Lucas fala o seguinte: ser pregador hoje é fácil. Difícil é você ser mensageiro de Deus. Porque pregador, você fala aquilo que o povo quer ouvir, irmãos. Agora, mensageiro, o mensageiro não tem uma mensagem própria.
O mensageiro traz uma mensagem de quem é superior, é maior. O que significa pureza de coração? Vamos ver os 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Esse estudo ele foi elaborado pelo pastor Hernando Dias Lopes. E nós parafraseamos em cima dele. E ele fala desses 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. A pureza número 1 é a primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus. Só Deus é puro na sua essência, somente Ele. Ele é tão puro que assim como a luz é para o sol, Deus é puro. A pureza é criada. Essa é a criação de um ser puro antes da queda. Ou seja, quando Adão ele é criado, quando Eva é criado, quando os anjos são criados, eles são criados na perfeição, na pureza. O pecado tira essa pureza da criação. Tá? Na pureza final, esta é a categoria daqueles que vão morar no céu. Hoje nós estamos em processo de purificação. Mas naquele grande dia, nós seremos purificados por completo. Seremos glorificados, e essa categoria, ela vai ter novamente a pureza completa, na sua completude, na sua integralidade, ou seja, nós seremos puros, assim como Adão e Eva foram antes do pecado, assim como Jesus foi aqui nessa terra. Pureza posicional, esta é a pureza que temos agora, que não somos puros, nós estamos atribuída à justiça de Cristo. Nós nos tornamos puros porque tivemos fé em Cristo e o Espírito Santo de Deus passou a nos justificar e a nos purificar. Amém? Essa é uma pureza posicional. Nós somos santos, não porque temos algum mérito, mas sim porque Jesus nos santifica através do Espírito Santo. Pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia, Deus concederá a todos os santos a pureza máxima, completa. Neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Mas agora somos desafiados por Deus. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Então, nós precisamos praticar essa pureza. Eu costumo dizer que o processo de santificação, ele tem 2 pontas. É Deus santificando e o homem correndo juntinho com Deus para melhorar. Porque sede santo assim como Deus é santo. Sede é ser, ou seja, eu tenho que cooperar, eu tenho que andar em santidade. O Espírito Santo habita em mim e vai me dando os passos, como eu tenho que fazer. Mas se eu não fizer, não tem como eu ser santo, separado para Deus. O sentido bíblico da palavra pureza. Essa palavra, ela é grega. Roger, tu fala grego? Não sei. Roger, tu fala hebraico? Não falo. Então como é que tu está citando isso? Porque os livros, teólogos, estudantes, eles produziram, e nós passamos aquilo que eles produziram. Então a palavra grega para pureza é cásaros. Tem vários significados. Uma delas era usado para designar a roupa suja que foi lavada. Então a palavra cásaros significava, em algum sentido, uma roupa suja que estava lavada. Até parece comigo. Um dia eu era podre e Deus me limpou e agora eu estou ficando bem melhor. Amém? Era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha.
com o mesmo significado, era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Era usado para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, algo sem mescla. Então, pureza era tudo aquilo que estava na sua essência primária. Pureza não é aquela coisa que é mesclada, não tem mistura. É a essência pura, aquilo que é puro. Assim, quando você bebe a água e você não sente sabor, é pura. O sabor dele é essa, não tem sabor. Tanto é que quando o negócio vem com gosto de barro, todo mundo começou a reclamar. Porque a água, ela tem um sabor, se é que podemos dizer assim, que não é muito apalpável, nós não conseguimos sentir. Amém? Quando vem com gosto de barro, todo mundo reclamou e não queria nem mais beber a água. Era usado para ouro puro sem escória. Então, o sentido bíblico da palavra limpo significa destituído de hipocrisia. Quando você lê essa palavra cásaro, o sentido bíblico dela, limpo, significa que é uma pessoa que é destituída de hipocrisia. Que é isso? É uma devoção não dividida. O coração limpo é o coração que não está dividido. É o coração que não não cria-se personagens. Não se demonstra uma coisa aqui e daqui a pouco é outra. Ele é verdadeiro, ele é puro, ele é limpo. É destituído de contaminação, sem mácula, puro, íntegro. Hebreus capítulo 12, versículo 14 é o seguinte: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Vamos passar. Quais são as razões para termos um coração puro? Devemos ter um coração puro, porque esta é uma ordem de Deus. Vamos ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Olha o que diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, Deus, ele quer que nós sejamos puros, limpos, santos. É por isso que nós temos que ter um coração puro. Por que nós devemos ter um coração puro? Porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Efésios 1,4 diz: Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensível, ela chega a doer no meu osso. Porque a palavra irrepreensível é aquele que não tem do que ser repreendido. Que palavra difícil. Qual é o ser humano que é irrepreensível? Qual é o ser humano que faz tudo com exatidão, corretamente perante a Deus? É por isso que nós precisamos de misericórdia. É por isso que nós precisamos de graça. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos ajudando e controlando todos os dias a nossa vida. Porque nós não conseguimos sozinhos, irmãos. Porque devemos ter um coração puro. Porque a pureza é o propósito da nossa redenção.
Se pudéssemos ir ao céu em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Se eu conseguisse alcançar o céu sem perdão dos meus pecados, para que Jesus morreu na cruz? Para analisar comigo. Se Jesus ele veio e morreu na cruz porque ele quis, se humilhou porque ele quis, claro que não. Ele veio morrer na cruz para salvar a minha vida e a tua vida, para pagar o preço que você não consegue pagar. Cristo, ele nos remiu, ou seja, pagou a nossa dívida, não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu, aleluia. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. Ele nos livrou não somente da ira, mas ele veio para nos livrar do pecado. Não somos mais controlados pelo pecado. Aquele que vive em novidade de vida, ele não é mais dominado pelo pecado. O pecado não rege mais a vida dele. Não vivemos mais uma vida regrada, ou seja, por aquilo que o mundo diz que é bom, não. Através do sangue de Jesus Cristo que nos libertou do pecado, vivemos agora novidade de vida. Hoje somos contentes e alegres na presença do Senhor Jesus, sem depender de uma gota de álcool, porque a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Hoje louvamos e bendizemos o nome do Senhor, sem necessitar nos prostituir, porque Jesus é o suficiente para nos alegrar. Ele nos libertou do pecado e da ira vindoura. É disso que eu estou falando, é isso que eu tenho proposto para você a cada dia. Não adianta querer viver um evangelho de hipocrisia, de mentira. Não! Não vai valer de nada. Se você viver uma vida mentirosa, não vai adiantar, porque Deus ele conhece todas as coisas. Ele esquadrinha a sua mente e o seu coração. Ele sabe quem é você na madrugada. Ele sabe quem é você quando ninguém te vê. Ele sabe. Ele sabe quem é você nos momentos que ninguém está te vendo, mas Ele está te vendo. Nós conseguimos nos esconder de todo mundo, irmãos. Mas ninguém consegue se esconder de Deus. Aleluia. Nós conseguimos esconder certas coisas de todo mundo, mas não conseguimos esconder de Deus. Sabe por quê? Ele é conhecedor de todas as coisas. Vamos passar, irmãos. Por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia diz que para os puros, todas as coisas são puras. Um coração impuro contamina tudo o que faz. Suas obras são obras mortas. Uma pessoa que tem um coração impuro, tudo aquilo que ela faz, ela torna impura. Tem gente que tem um coração muito impuro e está fazendo caridade. Mas a caridade que ele faz, ele bota no Facebook, no WhatsApp, tirando foto, porque a ideia primária não era adorar a Deus, a ideia primária não era ajudar o próximo, a ideia primária era se prevalecer da dificuldade alheia. Hipócrita.
Tem gente ajudando com cesta básica, necessitado, para tentar reeleição. Não tem interesse nenhum em ajudar o pobre verdadeiramente. O interesse do coração é ruim, é impuro, é sujo. Agora, também tem muita gente de coração bom fazendo essa mesma obra de misericórdia. Irmãos, não é atitude, é sim o que está no teu coração. É você se perguntar nessa noite: por que eu tenho assistido o necessitado com a cesta básica? Para quê? Por quê? Se as respostas forem para eu ganhar agradecimento, para eu ser grande, para de fazer isso. Que tudo que você venha fazer seja para o louvor e exaltação e glorificação do nome do Senhor. Então o coração impuro, ele pode até fazer boas obras, mas ele vai contaminá-la porque o coração dele é ruim. Ele é impuro. Precisa, assim como a palavra me limpou, assim como a palavra limpou os meus irmãos, precisa permitir que a palavra da verdade comece nessa noite a esfregar toda essa sujeira com água, sabão, cloro, água sanitária, para você voltar a ser limpo. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo. E ele é tão puro que Abacuque vai dizer que os seus olhos não podem ver o mal. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Ele é tão puro, Deus, ele é tão puro, que ele não pode enxergar o seu pecado. Por isso que a palavra Páscoa, ela significa passado por cima. Pesach no original. Porque o pecado do povo estava horroroso à narina de Deus. O que Deus faz? Deus passa com ato de misericórdia por cima daqueles onde tinha o sangue do Cordeiro. Para ter salvação, para ter libertação de alguém, alguém tem que morrer. O sangue de alguém tem que ser derramado. Para ter graça para você, alguém tem que pagar o preço do churrasco. Devemos ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecido com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus em sua onisciência. Devemos ser igual a Deus em sua santidade. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor não dirá: eu nunca vos conheci. Aleluia. Como ter um coração puro? Como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. João capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17, 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é como espelho que mostra a nossa impureza, também como a água que nos lava da impureza. A palavra de Deus é como luz, enquanto ela traz a luz, ela traz o quê? Aquilo que estava em escuro, escondido. Ele mostra o nosso pecado, mas também a luz é como fogo. A luz, ela pode fazer o quê? Queimar toda aquela impureza e nos tornar novamente puros perante a Deus. A palavra, ela faz também esse trabalho. Ela traz a luz aos nossos pecados, mas ela também nos limpa, porque ela é a verdade que nos purifica, irmãos.
Tem gente que fala assim, mas a palavra foi dura, irmãos, é ela que te limpa. Se você pegar uma criança que há muitos anos não toma banho direito, toda vez que você for dar banho nela, tu vai ter que fazer alguma forçazinha para poder tirar algumas caracas. Vai dar uma dorzinha, mas quando você ficar limpo, essa dor ela some. Porque não vai precisar fazer tanta força para tirar tanta sujeira. De vez em quando tá doendo mais porque tá sujo demais. Tá doendo muito porque tá muito sujo. Tá precisando fazer força para limpar. Mas vai chegar um momento que você vai estar limpinho e não vai ser necessário mais tanta força. Aquele que entende, dá glória a Deus e aleluia, porque Jesus ele está te amando. Se ele está te exortando, ele está chamando a tua atenção, é porque ele te ama ainda. É porque ele sabe que você ainda tem jeito. Ele sabe que você pode mudar. Um coração puro, como banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas lavou seu coração e os pés. Irmãos, o que a gente precisa fazer é banhar nas lágrimas de arrependimento. Nós precisamos estar cada dia se arrependendo em arrependimento dos nossos erros. Como que eu posso ter um coração puro? Me purificando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte que nos purifica. Mas para se chegar a esse sangue, para ser purificado, tem que reconhecer o quanto você é pecador. O quanto nós somos pecadores. Irmãos, talvez você até pense e fale assim, Roger, porque é uma mensagem tão dura. Irmãos, essa mensagem foi a mensagem que os discípulos ouviram para que pudessem chegar até aquele grande dia, para que pudessem ter morrido em amor ao nome de Jesus, para serem mártires com amor a Cristo. Eu costumo dizer que só se torna dura porque nós não queremos deixar que ela entre, penetre e faça verdadeiramente o que é necessário em nossas vidas. Recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo. Como eu falei, o fogo tem uma pureza, tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. E o Espírito é comparado também ao vento. O vento purifica o ar, irmãos. O Espírito também é comparado à água, a água limpa. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, nos purificando, nos limpando como o vento, nos limpando como o ouro, como o fogo, nos limpando. Nós precisamos ser limpos. Como eu posso ter um coração puro? Clamando a Deus por um coração puro. Irmãos, quando eu reconheço a minha miserabilidade, palavras de evangelista Robson, um amigo nosso, ele usava muito essa palavra, caco de barro. Quando nós reconhecemos que nós nada somos, quando nós reconhecemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada, quando nós começarmos a fazer verdadeiramente ensinar de humilhação, nos render ao Senhor, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque tem muita gente que não sabe nem o que é mais clamar, orar não consegue mais, perdeu o fogo do Espírito, perdeu a motivação principal, que é se alimentar de Deus. Quando nós não encontrarmos novamente esse caminho de exaltar o nome de Deus, de clamar a Deus com todo o nosso coração,
Pedir a Deus que Ele nos purifica dessa maldade. Tire de nós esse coração impuro. Nos lave, como Davi orou, Pai, me lava com hisopo. Me limpa e eu serei alvo como a neve. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente reconhecer que em vez de que nós estamos pela cabeça, muitas das vezes nós estamos pelas caudas. Eu sou cabeça. Cabeça onde, irmão? Tu tem que ser humilde. Quem te coloca na cabeça não é você. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas entende-se ao contrário também que os exaltados serão humilhados. Precisamos, irmãos, voltar à essência de tudo. Precisamos voltar àquilo que Deus Ele fala na tua palavra por longas datas. Arrependei-vos. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Os profetas pregaram essa mensagem. Os profetas falaram sobre isso. Jesus falou sobre isso. Pedro pregando a primeira mensagem após o Pentecoste. Ele prega o arrependimento. Precisamos nos arrepender, igreja. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos tirar essa capa de hipocrisia e mostrar verdadeiramente quem somos por detrás da capa. Aleluia! Precisamos deixar o Espírito Santo Ele nos purificar, irmãos. Precisamos clamar a Deus pelo coração puro. Jesus, purifica o meu coração. Tira de mim toda hipocrisia. Me torna puro como o Senhor fizeste, ó Deus querido, com Adão na sua primícia. Pai, tira de mim toda escória. Tira de mim tudo aquilo que não provém e não louva o teu nome. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Podemos gritar nessa noite: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Davi, quando ele peca, ele estava preocupado com perder a comunhão com Deus, irmãos. E ele clama: Senhor, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um coração inabalável. Não podemos viver uma vida, irmão, de mentira, de hipocrisia. Forjar a nossa mente, o nosso coração, conforme a palavra de Deus tem nos ensinado, irmãos. Aleluia. Nós devemos entregar o controle da nossa vida para Cristo. Oh, aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que nessa noite esse seja o nosso clamor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Aleluia. Eu não esquento a cabeça se vai descer para 3 pessoas, se vai descer para 2 pessoas. Não esquenta, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. O que mais me importa aqui nessa noite é o Senhor falar conosco. O que mais me importa nessa noite é o Senhor verdadeiramente tratar de nós. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Vamos passar, irmãos.
Aleluia. Vamos entrar aqui no finalzinho da nossa lição. A gloriosa recompensa de se ter um coração puro. Qual é a recompensa? Eles verão a Deus, nós veremos a Deus. Veremos a Deus quando? Veremos a Deus nesta vida e na vida do porvir. A visão de Deus é pela fé. Nós vemos Jesus, nós vemos Deus através da criação do mundo. Os pássaros, a criação, elas nos mostram tudo aquilo que o nosso Deus ele é. Nós vemos Deus na providência da redenção em Cristo. Mas haverá um dia, irmãos, que nós veremos Ele face a face. Veremos face a face. Nós agora vemos Ele como se fosse um espelho, mas veremos Ele no céu. Eu não vou entrar aqui na questão teológica, se quando nós vamos ver a Jesus, vamos ver Deus, porque para mim, se eu ver Jesus, também é Deus, Ele é Deus, e para mim, se Ele é Deus, a própria palavra vai dizer que Ele é literalmente a revelação, a demonstração de quem é Deus. Aleluia! Eu quero vê-lo, Jesus. Eu quero ver a Deus, eu quero abraçar, eu quero sentir, eu quero poder estar com Ele, não somente em um momento de 2 horas, eu quero estar com Ele por toda a eternidade. É interessante que Jó, quando ele está no seu momento de dificuldade, ele dá um brado de vitória e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Essa é a nossa busca incessante, irmão. Eu verei Deus transparentemente. Transparentemente. Olha o que diz a palavra em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! A nossa visão de Deus no céu será uma visão transcendente. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. 1 Coríntios capítulo 2, 9. Aleluia. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, aleluia, as que Deus preparou para os que o amam. É disso que eu estou falando. É isso que o coração que é puro irá ver. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei como que você vê, irmãos. Eu não sei se você pode contemplar esse momento tão glorioso, você poder entender que você pode olhar agora e abrir o céu se abrir para ti como abriu, aleluia, como o céu se abriu ali para Estevão, o céu se abriu ali para tantos homens de Deus, irmãos, você poder ouvir e ver aquilo que está preparado nos céus, não somente para mim, mas para todos aqueles que acreditam e creem no Senhor Jesus.
A Bíblia diz que João, ele viu. A Bíblia diz que João estava na ilha de Pátimo e ele tem uma visão gloriosa. O céu se rasga, Deus se manifesta para ele naquele lugar de temor, de terror. E a Bíblia vai dizer que agora ele vê, João, ele vê o céu se abrindo. João tem uma visão do céu. A Bíblia também vai dizer que Isaías, ele também vê o céu. E ele diz, ai, que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. João, ele começa a ter a visão e chega um momento que ele começa a chorar, porque quando João ele começa a ver, ele vê um livro que está lacrado, selado, e ele olha e não vê ninguém que poderia abrir aqueles selos, e a Bíblia vai dizer que João ele começa a chorar, e a Bíblia diz que ele vem uma voz e diz, calma João, alguém morreu para poder abrir os selos, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá. E ele há de abrir os selos, João. A visão que você tem do céu, talvez ela seja tão minúscula, tão pequena, mas abra a tua visão. Eu vou orar nessa noite como orou o profeta, falando para o moço, Senhor, abre a visão dele para que ele possa ver que maior são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Aleluia. Nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João diz, sabemos que quando ele se manifestar, essa é a promessa para aqueles que são puros de coração. Eu sei que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Nós haveremos de ver ele como ele é, igreja. Mas só alcançarão essa visão aquele que é puro de coração. Oh, aleluia. Nossa visão de Deus será uma visão de profunda alegria, irmãos. Oh, aleluia. Se agora você não consegue vê-lo, você sente gozo, você sente alegria. Imagina você vendo. Imagina quando você puder vê-lo. Se você sentindo a presença dele, você fica tão em êxtase, é uma coisa tão gostosa. Imagina você poder vê-lo. Eu sinto ele aqui, irmãos. Aleluia. Salmo 16, 11. Oh, glória. Salmo 16, 11. Oh, aleluia. A Bíblia diz o seguinte: na presença de Deus, a plenitude de alegria, delícias de alegria perpetuamente, irmãos. O que está preparado nos céus para aqueles que são puros de coração não é só ver a Deus. Ver a Deus já é uma coisa magnífica, mas Deus tem preparado muito, muito, muito mais daquilo que nós podemos pensar. Eu creio que Deus ele quer fazer com que nós venhamos entender que nós somos muito maiores do que aquilo que nós pensamos do que Ele é. Deus ele quer nos dar, irmãos, o nosso pensamento, uma plenitude muito... Bem-aventurados, limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Entendo eu, irmãos, que aquele que não é limpo de coração não verá a Deus. É muito sério, irmãos. É muito sério esse evangelho que estão pregando por aí. Esse evangelho que tudo pode. Esse evangelho que de tudo vai ser feito. Não vai não, irmãos. Existe uma lei, existe uma regra. Existe um Deus que é soberano e poderoso para executar da maneira dele.
Não é Deus que tem que se colocar para fazer como você quer. É você que tem que aceitar e acatar aquilo que Deus tem nos ordenado. Queira tu ou não, entenda tu ou não, mas é assim, irmãos. Aqueles que têm o coração puro, esses verão a Deus. Aleluia. Aqueles que têm o coração puro, esses verão a Deus. A nossa visão de Deus não será apenas uma visão gloriosa, mas uma fruição bendita. Quando entrarmos na glória, o Senhor vai nos receber dizendo: entrem no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Na presença de Deus tem plenitude de alegria. Na presença de Deus, irmãos, tem gozo. Se você pegar tudo que o mundo pode te oferecer e colocar no teu coração, mesmo assim ele ainda vai ficar vazio. Pode pegar o dinheiro, a riqueza, a prostituição, a droga, a mentira, a fofoca, a contenda, o sucesso. Pode pegar tudo isso e colocar dentro do teu coração, ele vai continuar vazio. Agora, encha o teu coração de Deus e você será satisfeito. Irá sair satisfeito, será satisfeito porque Deus é o suficiente. Existe uma grande preocupação e muitas pessoas falam, quer ver? Ai, quando você chegar no céu, tu vai correr e vai... Ai, eu vou correr, eu vou abraçar Paulo. Ai, eu vou correr e vou abraçar Pedro. Eu vou correr... Irmãos, eu não vou... Eu sei que não vai ter isso porque lá não tem bagunça. Mas se eu pudesse dizer para você aonde eu ia correr e me lançar nos braços de Jesus. E eu queria ficar por lá pro resto, quero ficar por lá pro resto da minha vida. Porque é Ele que satisfaz a minha alma. É dele que eu preciso me alimentar dele. Eu preciso me satisfazer dele todos os dias da minha vida. Seja ela nessa vida terrena, ou seja ela na vida eterna. Ele é o suficiente. Se der tempo, eu abraço Paulo, Pedro. Aleluia. Nossa visão de Deus será uma visão perpétua. Aqui nós separamos e nos despedimos daqueles que amamos. Mas nós estaremos com Deus e veremos a Deus por toda a eternidade. Nossa visão de Deus será uma visão repentina. Quando o remido fecha os olhos neste mundo, ele imediatamente é levado para o seio de Abraão, para contemplar o Senhor na sua glória. Tão logo as portas da terra se fechem, as portas do céu, do paraíso, se abrem. Fecha-se as portas da terra, os olhos terrenos se fecham, mas se abrem nesse momento os olhos espirituais e podemos ver a Jesus na sua glória. Amém, irmãos? Vamos concluir essa lição. Existe uma terrível sentença para aqueles que não têm o coração puro. Qual é a rocha? Aqueles que têm o coração impuro não verão a Deus. E eu quero chamar a tua atenção nesse momento. Se é lindo falar do céu, se é maravilhoso sentir a presença de Deus, cuidado, se você não tiver um coração puro, e esse coração puro só Deus que pode lhe dar, você não verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusam a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos da face do Senhor, porque ele não pode ver o pecado. E serão lançados nas trevas exteriores. Hoje,
Deus nos purifica. Pode nos purificar o nosso coração. Pode dar um novo coração. Pode nos fazer uma pessoa feliz e bem-aventurada. Agora, uma gloriosa herança está prometida para aqueles que são limpos de coração. O que, Roger? Verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Oh, que glória isso será. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus por você estar até esse momento comigo. Peço a Deus que o Senhor te acompanhe a cada dia. Amanhã nós iremos tratar da lição Bem-aventurados pacificadores. E a partir das 8 horas estaremos aqui louvando a Deus. Se você quiser, se você puder, venha adorar conosco. Amém? Eu quero orar ainda para terminar essa live. Continuo pedindo a você que ore pelas nossas autoridades, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Continue orando pelo nosso prefeito Marcelo Crivella. Continue orando pelo nosso governador Wilson Witzel. E pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós e que use não somente esse que eu acabei de citar, mas todas as outras autoridades constituídas na face da terra, para que nós possamos ser auxiliados, irmãos, pelo governo público, porque muitas pessoas têm descido à sepultura, pessoas estão morrendo, falta respiradores, mais de 230 pessoas não têm UTI para poderem ser atendidas. As coisas estão ficando complicadas, não era isso o que nós queríamos, mas precisamos orar. Eu continuo acreditando na igreja que ora. Eu continuo acreditando na igreja que intercede. Eu continuo crendo que ainda há um avivamento a ser trazido para o Brasil em cima dessa situação. E eu quero te convocar você a orar comigo. Pai, soberano e eterno, nós te louvamos na beleza da santidade. Te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos nesse lugar falando do teu evangelho. Toma os meus irmãos que me acompanharam, toma o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Toma, Deus querido, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Toma também, Deus querido, governador Wilson Witzel nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor tome esses homens em tuas mãos e fale com eles, ó Pai. Orienta eles, ó Deus querido, como fazer, como ordenar, como organizar, Senhor. Tira do nosso meio, Pai, todo partidarismo. Tira do nosso meio tudo que não louve e não exalta o teu nome. Coloca, Pai querido, no nome de Jesus as coisas no devido lugar. Nós acreditamos num Deus que é vivo, acreditamos num Deus que tudo pode. Pai, são mais de 230 pessoas que estão na fila de hospitais, que não conseguem leitos, ó Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, cura o teu povo, Senhor. Cura, Pai querido, essa nação, cura o Rio de Janeiro. Pai, cura, Deus querido, no nome de Jesus te pedimos essa noite. Pai, eu te pedimos também no nome de Jesus, toma aqueles que estão ao alcance de nossas vozes e faz conforme o teu querer, a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Receba a bênção de Deus, que a voz está indo embora. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, serão com todos aqueles que aguardam a vida de Jesus Cristo em glória. E que todos digam amém. A paz do Senhor Jesus.